que nessa noite, Pai, o Senhor está preparando pessoas para colocar a mão no arado, para cuidar, ó Deus Santo, daquilo que o Senhor tem feito na face da terra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos rendemos aos teus pés e estamos na casa do oleiro, Pai. Ó Deus Santo, que todo o orgulho, toda a vaidade, toda a mazela nessa noite, ó Deus Santo, fique de lado, caia por terra. Ó Deus, em nome de Jesus, e que todo sentimento próprio, toda sabedoria humana, ó Deus Santo, tudo aquilo que não provém de ti venha ficar de lado, Pai. E em nome de Jesus, que o teu poder se aperfeiçoe, Pai. Que a tua essência venha estar dentro de nós de forma, ó Deus, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que nós possamos a ser realmente, Pai, sal da terra, luz do mundo, ó Deus Santo, que nós venhamos realmente produzir frutos dignos de arrependimento, Pai. Frutos que dignos de arrependimento são aqueles frutos que mostram o verdadeiro arrependimento. Então, nessa noite, Pai, que nós venhamos a mostrar na prática que não vive, ó Deus Santo, mais as nossas vontades, mas que nós venhamos abrir o coração, Pai. Ó Deus Santo, porque falar com os lábios não significa muita coisa, mas o Senhor é aquele que conhece a intenção do coração, Pai, os pensamentos. O Senhor é o Deus que nos vê, ó Pai, no oculto, dentro de casa, dentro do quarto. O Senhor é aquele Deus que, ó Deus Santo, nada passa desapercebido aos teus olhos, ó Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite nós possamos ser tratados na tua presença, Pai. Ó Deus Santo, a tua palavra diz que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Então, que nessa noite venhamos a estar sensíveis, ó Pai, à tua voz, ao teu agir. Ó Deus, em nome de Jesus, toma imposição de mãos nas tuas mãos. Ó Deus, que cada um dos teus filhos possam vir, ó Pai, receber a unção com óleo, a imposição de mãos, crendo que já receberam, porque a tua palavra diz, ó Pai, que quando nós chegarmos diante do Senhor para pedir, devemos crer que já recebemos, ó Pai. Então, que da mesma forma que venha a ser profetizado com fé, nós também pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos acrescentar a fé para ir crendo, Pai, receber da tua palavra, receber daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai. O Senhor é um Deus que conhece a necessidade de cada um. Ó Deus, conhece os pensamentos e as intenções do coração. E o Senhor conhece a necessidade, ó Pai, de cada um dos teus filhos. Então, nessa noite, toque em cada mente, em cada coração. Não deixe que nenhum dos teus filhos venham sair daqui de mãos vazias, ó Pai, sem ouvir, ó Deus Santo, sentir o toque do teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós nos entregamos diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e amado, Senhor, diante da Tua presença, nós queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, Pai, oferecendo, Senhor, mais um culto de louvor e adoração. Pai querido e amado, nós queremos dizer, Senhor, que Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, toma o primeiro lugar nesta casa, meu Pai. Senhor, toma esse culto, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, o culto denominado culto da saúde e palavra pastoral. Pai querido e amado, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nesta noite através de teu Filho. Que o Senhor venha nos doutrinar, nos corrigir, nos exortar, Pai, nesta noite. Pai querido e amado, que a tua palavra fique guardada na tábua do nosso coração, Pai. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, Senhor. E a nossa presença neste lugar é prova do teu cuidado, Pai. Pai querido e amado, quero apresentar, Senhor, as vidas, Senhor, que já estão aqui, as vidas que estão a caminho, meu Pai. Lhe pedir que o Senhor venha trazer em paz, em segurança. Pai querido e amado, que nesta noite o Senhor venha
venha curar, o Senhor venha transformar, o Senhor venha libertar. Pai querido e amado, que todas as cadeias venham ser jogadas por terra, meu Pai. Pai querido e amado, nós queremos te louvar nesta noite, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que de um modo tão terrível e maravilhoso nós fomos formados, meu Pai. E nós sabemos que maravilhosas são as tuas obras, Senhor, como a tua palavra diz. E a nossa alma sabe muito bem. Pai querido e amado, então toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe a nossa adoração e a nossa gratidão, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, nesta noite, Senhor, pelo teu cuidado, meu Pai. Nós somos gratos pelo teu amor, Senhor. Senhor, e nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Pai querido e amado, quantos de nós, Senhor, estávamos perdidos lá fora, Pai, e o teu amor nos resgatou, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu zelo. Muito obrigado, meu Pai, pelo teu cuidado, porque o Senhor é um Deus que cuida, um Deus de detalhe, Pai. E tu tem cuidado dos teus. Pai querido e amado, toma, Senhor, a vida de cada um que se encontra aqui nesta noite. Senhor, tem vidas que necessitam da cura do corpo, tem vidas que necessitam de cura na alma, Senhor, que nessa noite nós venhamos receber a cura, Pai. Senhor, em nome de Jesus, aumenta a fé do teu povo, Senhor, trabalha, Senhor, no coração de cada um, meu Pai, vai repreendendo, Senhor, toda a ação do inferno, todo o coração duro, Senhor, que nós venhamos nos apresentar, Senhor, diante de Ti nesta noite, com o coração contrito e quebrantado, que o Senhor não rejeita, Pai. Pai querido e amado, sonda os nossos corações, meu Pai, sonda o meu coração, Senhor, vê se há sinceridade, Senhor, nas minhas palavras, Pai. Pai querido e amado, recebe, Senhor, este culto, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, recebe, Senhor, cada clamor feito neste lugar, meu Pai. Pai querido e amado, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pelo teu poder que já é real, tua presença já é real neste lugar, Pai. Pai querido e amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu zelo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não tem desamparado os teus filhos, Pai. O Senhor tem mantido portas abertas, Pai. Pai querido e amado, o Senhor tem dado provisão, enviado provisão para dentro de cada lar, porque o Senhor é um Deus que não deixa os seus filhos perecer. Pai querido e amado, continua cuidando, meu Pai, de cada um dos teus filhos, Pai. Continua, Senhor, cuidando como o Senhor cuida, como o Senhor sabe que é bom. Pai querido e amado, toma, Senhor, este culto, Senhor, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Soberano Pai, glorioso és tu. Diante da tua presença nos prostramos, porque tu és real em nossa vida e cremos que o Senhor fez o céu e a terra, o mar, o universo, e o Senhor manda em todos eles. E estamos aqui com o nosso corpo, mas abençoa que venhamos estar com o nosso coração, a nossa mente, não somente como corpo, arrumados, fazendo uma cerimônia, mas queremos, meu Pai, nos apresentar a Ti com todo o nosso ser. Ajude-nos a livrar-nos de todos os problemas, as dificuldades, tudo aquilo que se passou neste dia para prestar um culto a Ti sério, com obediência, no temor, na alegria, tudo isso para cooperar para que este culto possa chegar a um objetivo que é de Tua vontade, ao nosso objetivo que é oferecê-lo a Ti. Ó Pai, a Ti seja dada graça, honra, glória, louvor. E eu te entrego nas Tuas mãos desde já o pastor da igreja, o pastor, o anjo da igreja, o ministro desta noite que estará ministrando sobre a nossa vida. Abençoa para que venhamos também receber a Tua palavra. Meu Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos feito vitoriosos, tem nos feito guerrilheiros da
tua graça, da tua presença, meu Pai, nos prostramos diante de ti. Abençoa cada um, recebe cada petição, cada oração. Meu Pai amado, abençoa para que o culto vá bem, para que a nossa mente não venha a ser, meu Pai, desviada em outros caminhos que não procedem de ti, em outros pensamentos, ó Pai amado, que não vai ajudar para com o culto. Eu te entrego nas tuas mãos também os instrumentistas, os levitas da casa do Senhor, todo aquele que adentra sobre essas portas tem que estar ciente que aqui é um culto espiritual para ti, oferecendo toda honra, toda glória, se prostrando, adorando, e todo utensílio que é usado nesta casa é para louvar e engrandecer o teu nome. Por isso nos prostramos com o nosso corpo, curvamos a nossa cabeça, mas a nossa mente tem que estar em ti, o nosso coração, o nosso sentimento, e toda dificuldade, tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai, eu acredito que até mesmo a chuva, ela se coloca, se a gente não vigiar, como um impedimento, e é só assim o Senhor verá o verdadeiro adorador, que não se importa com o clima, não se importa com o tempo, como o sol está, como a chuva está, só se importa de se adorar, só se importa de te servir, é verdadeiros adoradores, e procuramos, não que vamos chegar, mas procuramos, meu Pai amado, chegar mais perto de ti, procuramos nos prostrar cada vez mais e mais, com a seriedade do nosso coração, com o entendimento que sabemos o que vamos fazer aqui neste lugar. Então faça isso nesta noite, abençoa a cada um que já está aqui neste lugar, toma a mente cativa ao coração, não permita nos apartados das tuas palavras que será ministrada nesta noite. Fala conosco nesta oração, no louvor, na tua palavra, fala conosco a todo tempo, enquanto estamos de joelho. Eu acredito, eu penso e tenho fé, e deposito ela em ti todo o tempo, que enquanto estamos de joelho, o Senhor está fazendo, já está modificando, já está curando. O culto começa dentro da nossa casa. Eu creio que o Senhor já vem libertando, porque este dia foi um dia de propósito, de peleja, batalha, mas o Senhor nos fez vitorioso. Há uma guerra no mundo espiritual, e eu creio que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está descendo sobre este lugar para livrar, para libertar, para curar, purificar. O Senhor é o que faz, a obra é tua, tudo é teu, é o Senhor que está à frente desta obra, é o Senhor que está, meu Pai amado, direcionando os teus filhos. Então peço-te, ó Pai, direciona o teu filho Josué, pastor Josué, para ministrar sobre a nossa vida. Toca em situações que não queríamos que tocasse, meu Pai, move o que o Senhor sabe que precisa mover, faz acontecer sobre a nossa vida, para que não venhamos ser pegos, desapercebidos, enganados, ofuscados. Ó Pai amado, resplandece a tua glória sobre este lugar, vem com teu poder, assim como a chuva cai lá fora, derrama a tua glória sobre este lugar, e faça-nos adoradores de Cristo Jesus. Amém. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Se coloca de pé nesta noite. Quantos estão felizes com o Senhor nesse dia de hoje? Porque você é mais do que privilegiado de estar na presença do Senhor. Em meio às lutas que você passou dia a dia, mas você teve a oportunidade de estar aqui nesta noite. Porque você poderia estar em casa, nesse friozinho, deitado na cama, mas quando você entende que você não vive mais pelas tuas vontades, mas sim pela vontade do Pai, você está aqui obedecendo a palavra dele. Quantos foram desacreditados pelos médicos, pelo ser humano? O ser humano ele tem um defeito de colocar um ponto final naquilo que Deus não colocou um ponto final. Quando ele fala que você não vai ser curado, o médico do médico fala que você não vai ser curado, aí vem o médico dos médicos que nós servimos, que é um Deus Todo-Poderoso, ele fala, você vai ser curado sim. Mas tem um segredo para você ser curado, você tem que descansar. E a palavra descansar ela é complicada, que muitas das vezes a gente quer para já, a gente quer para amanhã, mas o relógio do Senhor não é o nosso relógio.
Ele faz no tempo dele, na hora dele, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E nesta noite aqui, neste lugar, culto da saúde e da palavra pastoral, sabemos que nós temos que ser tratados do corpo, da alma e do espírito, porque em nome do Senhor Jesus nós somos um ser errante, mas enquanto nós botamos o Senhor na nossa frente, Ele toma conta da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu te convido a fechar os olhos nessa noite. Pai, Espírito Santo de Deus, Tu já faz presente aqui nesse lugar, porque a Tua palavra vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E quantas vidas passou por essas portas cansado? Quantas vidas passou por essas portas cansado de tanta luta, cansaço do trabalho, Pai? Mas eles têm a consciência que tem que te servir, Pai. Servir um Deus que entregou o seu único filho para morrer por cada um de nós, Pai. E nesta noite, ó Pai, atende a oração do teu povo neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque o teu povo saiu das suas casas, ó Pai, em meio de chuva, Pai. E sabemos que todo sacrifício não é em vão no Senhor, Pai. E muito obrigado por tudo, Senhor. Oh, eu já sinto a Tua presença. Oh, Deus. Vamos entoar um louvor aqui que diz: descansa. Preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino um tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisa descansar. A única coisa que você precisa é descansar. Porque não foi o homem que falou que você vai ser curado, foi Deus. Sou eu que dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino um tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono da noite de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Será que você pode declarar nesta noite? Descansa, quem te prometeu garante. Quem te prometeu não foi o homem. O homem ele pode mentir,
mas o Senhor não vence. Porque a palavra dele vai dizer que ele não é filho do homem para que minta, e muito menos o filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Só precisa descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisa descansar. Você só precisa descansar. Você só precisa descansar em meio a essa vida de caos. Em meio a esse mundo de caos, você só precisa descansar. Porque o teu Deus, Ele está contigo em qualquer circunstância. Aplauda Ele nesta noite, porque Ele é o único digno de honra e toda a glória neste lugar. Esse próximo louvor que nós iremos entoar vai dizer aos pés da cruz. Eu te convido a se lançar aos pés da cruz nesta noite, porque quando você se lança aos pés da cruz, você tem 3 coisas que você recebe: misericórdia, graça e luz. Você recebe misericórdia, graça e luz, e é por isso que você está aqui nesta noite, pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, vamos entoar louvores nesta noite. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar. Guardando uma promessa em coração. Firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, Espírito Santo, você faz presente nesse lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita corações nesse lugar, Pai, quebrantado. Não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de
vai dizer rompendo em fé. Moisés, quando ele rompeu o Mar Vermelho junto com aquele povo, antes dele romper o Mar Vermelho por causa da fé, foi lançada uma promessa sobre a vida daquele povo, que eles iam herdar a terra prometida. Em nome do Senhor Jesus, sabe por causa de que muitas das vezes você não consegue romper esse problema? É por causa da tua fé, porque a promessa já foi até lançada, mas muitas das vezes a nossa fé é tão pequena, e Ele requer mais de nós nesta noite. Oh, Espírito Santo. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Quem crê que está rompendo em fé nesta noite? Quem crê que vai romper em fé nesta noite? Em nome do Senhor Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Será que você pode declarar nesta noite? Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Ministério de Louvor agradece a rica oportunidade nessa noite. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor, amém? Diga graças a Deus. Com dificuldade, eu cheguei no santuário do Pai. Graças a Deus. Queridos, nós vamos estar orando. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, para que nós possamos continuar a caminhada, para que a gente possa prosseguir para o caminho da salvação. Amém? Pode ser a palavra mais bonita, o discurso mais bonito que for. Se ele não nos levar ao caminho da salvação, de nada tem importância para o Espírito Santo. E eu quero trazer uma palavra que vai nos ajudar a encontrar o caminho da salvação. Mas antes, fecha seus olhos. Talvez você não teve tempo de parar, de orar, de refletir. Eu quero que você feche os seus olhos nesse exato momento. Leva o seu pensamento a Deus. Vê o que a sua alma está precisando nesse exato momento. Sinta o que o teu espírito está precisando nessa hora que você vai levar as suas petições a Deus. Abre o seu coração. Peça a Deus para limpar o seu coração nesse exato momento, tirando tudo aquilo que tiver de mais, para que a palavra dele venha acrescentar tamanhos sentimentos nos nossos corações. Deus bendito e amado, Senhor da Assembleia de Deus do Sampaio, Pai das luzes, Deus forte, Deus soberano, mais uma vez, Senhor, nos encontramos na Tua presença, porque o Senhor nos deu um dia de fôlego de vida, de alma vivente, saúde física, mental, espiritual. Os Teus filhos estão aqui nessa noite, porque o Espírito Santo escolheu eles para estarem aqui. E isso mostra o carinho, o amor, o zelo que o Espírito Santo tem pela vida de cada um que está aqui no plenário dessa casa de oração. Eu fico feliz, Senhor, em estar na Tua casa, porque eu me sinto, ó Deus, um instrumento, uma ferramenta que é usada pelo Espírito de Deus. E eu agradeço pela vida de cada um dos Teus servos que já adentraram por essas portas, aqueles que estão a caminho, aqueles que estão guerreando contra Satanás, para que não entre por essas portas. Meu Deus, que o Senhor venha com braços fortes, Senhor, acolher a nossa oração, a nossa súplica. Enquanto nós estamos aqui orando, louvando, bendizendo o Teu santo e poderoso nome, eu não tenho dúvida de que o Senhor já está dentro das nossas casas, no meio da nossa família, no meio da parentela, lutando, guerreando por cada vida que já adentrou por essas portas, por cada um que não mediu esforços e entendeu o compromisso de estar aqui na Tua presença para receber também do Senhor. Além de oferecer um culto, receber do Senhor o remédio que laboratório nenhum consegue entender como Ele cura, como Ele transforma,
como ele vence as barreiras. É a tua palavra o remédio, Senhor. E nós teremos hoje a oportunidade de usufruir de mais uma dose desse remédio para nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e aqueles que creem e tomam posse, dá glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias. Nós estamos, hoje é a segunda parte da ministração em série, cujo tema é as ações do pecado e a intervenção divina. Nós temos intervenção divina para nossas vidas hoje. Só aqueles que tomam posse da glória a Jesus. Porque enquanto nós estamos aqui, aquela causa que ficou pendente, enquanto você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai guardando ela no teu coração, o anjo do Senhor vai guerreando pela tua vida, pela tua causa, pela tua necessidade. Aquilo que você não pode resolver, ele resolve por você ainda hoje. Mas você precisa crer nisso. Você precisa depositar a tua fé, que ele tem poder para resolver a tua causa no nome de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, a partir do versículo 4 até o 11. Pode botar aqui na tela. Versículo 4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Quantos tomam posse dessa palavra, dão glória a Jesus? Podem tomar assento, queridos. Paulo escrevendo à igreja de Roma. E o nosso tema é interessante, porque durante algumas semanas que nós vamos estar meditando na palavra de Deus, nós vamos estar vendo as ações do pecado, porém, sobretudo, a intervenção de Deus em favor do homem, principalmente aquele homem que não se agrada com as ações do pecado, principalmente aquele que não tem prazer no pecado. Porque o pecado,
ele não traz só a morte física. O texto é bem claro. A epígrafe desse texto vai dizer que nós somos livres do pecado pelo favor imerecido de Deus. Pelo favor imerecido, quando ele pega o seu único filho e entrega para ser morto, para que ele tenha morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Por isso que nós vamos ver que, quando ele diz assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo, ele está reafirmando que a morte de Cristo, ela nos traz vida. Ela nos traz vida. E uma vez que ela nos traz vida, nós precisamos ter fé em Cristo Jesus. Porque o texto também vai dizer que, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Por quê? Quando ocorre o batismo do homem, o que simboliza o que o batismo? A morte para este mundo. Fulano de tal morreu para este mundo. E quando alguém vai lá, você submergiu, você morreu. A água, quando você é tirado da água, você já está lavado, remido, purificado e santificado em Cristo Jesus pela fé através da ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Isso nós não podemos nunca esquecer isso. Porque se você não consegue entender que a sua fé vem através da ressurreição de Cristo, você não vai conseguir viver para Deus em Cristo Jesus. Então eu preciso ter essa convicção de que a minha fé, ela está pautada na ressurreição de Cristo. Por isso, nós estamos até na época de batismo. Vamos ver que o versículo de número 4 vai dizer que nós somos sepultados com ele na morte pelo batismo. Por isso a importância do homem que diz crer em Deus, crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que este homem ou que esta mulher seja batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, para sermos definitivamente sepultados para o mundo e vivermos para quem? Vivermos literalmente para Deus. Por isso a gente vai entender porque tantas ações do pecado sobre as nossas vidas. Porque quanto mais ações do pecado nos persegue, maior é a intervenção de Deus através de Cristo Jesus nas nossas vidas. Porque nós não somos deste mundo. Quando a gente lê lá em Hebreus fala, o escritor aos Hebreus, alguém que examina a Bíblia vai ver lá que num determinado trecho, que eu não lembro o versículo, ele vai dizer que existem mundos. Você vai ver o mundo escrito lá, a palavra mundo, substantivo mundo, no plural. Mas que mundos são esses? É o mundo físico e o mundo espiritual. Nós só podemos entender
o mundo espiritual se nós estivermos mortos para o mundo físico. Porque o príncipe desse mundo é Satanás. Por isso que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Tudo está nele, menos quem? A igreja de Cristo. Menos quem? Aquele que todos os dias, ao deitar, ao levantar, ao comer, ao beber, está embaixo de uma intervenção divina por parte de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Pois bem, Paulo deixa isso bem claro para quem? Para a igreja em Roma. Essa igreja era constituída por judeus e gentios. E os gentios, eu sempre gosto de repetir isso aqui, porque a gente precisa entender que gentios são todos aqueles que não fazem parte da nação de Israel. Quem não é israelita é gentio. Quem não faz parte da nação de Israel é gentios. E os gentios têm lá romanos, gregos, incrédulos, enfim, uma série de nação que fazem parte desse grupo de gentios que hoje, por misericórdia, vem constituir a igreja de Cristo. Cristo veio para os judeus e eles não o receberam. E aí o que Deus faz? Levanta um novo povo para representar o reino dele na face da terra, que somos nós, igreja. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no final dos tempos e a gente precisa tratar isso com muito carinho, com muito amor. Nós precisamos deixar de sermos simplesmente religiosos e atentarmos para o plano de salvação que está sendo estabelecido hoje, sobre as nossas vidas, e muitas das vezes, nós ignoramos isso porque achamos que alguém falou que Jesus ia voltar e ele ainda não voltou. Então eu posso pecar mais um pouquinho. Eu posso ser vítima das ações do pecado mais um pouquinho. E quando você menos esperar, no piscar de olhos, Cristo vem para a igreja. E aí? Não vai dar tempo de você querer se reconciliar, tendo em vista que você tem todas as oportunidades no dia. A Bíblia é bem clara, ela fala no dia de hoje. Pois bem, na semana passada não deu tempo de nós entrarmos aqui. Eu quero falar o primeiro tópico. Não vou ler a introdução, porque eu li na semana passada. Fiz uma introdução baseada aqui em 3 versículos. O primeiro tópico dessa mensagem, desse tema, ações do pecado e a intervenção divina. Primeiro tópico, ele vai falar da advertência contra a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado. Olha só, ele vai falar de uma intervenção de Deus sobre a iniquidade, sobre o pecado. E todo pecado, ele gera o quê?
consequências. E aí que morre o perigo. Eu vou pecar, vou pedir perdão, tá tudo certo. Não é bem assim. O que é pecado, pastor, literalmente? Tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. A nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa, apesar de sermos nova criatura. Apesar de termos já sido lavado e remido pelo sangue de Jesus, deixando o velho homem quando batizamos e ressuscitamos como uma nova criatura. Amém? Então vamos lá. Coloca Jeremias 29. Jeremias, vamos ver a intervenção de Deus em Jeremias 29, do 8 ao 10. Do 8 ao 10. Pode ler. Pai do Senhor, igreja. Pode. Olha, o Caio. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos a este lugar. Volta lá no 8. Para a gente entender isso aqui, em relação a um tema tão importante como esse, ações do pecado. Se a gente for observar, o povo de Israel foi o povo que demonstrou a maior e mais clara ingratidão pela misericórdia de Deus. Sim ou não? Observem bem. Jeremias está profetizando. Jeremias escreve uma carta a esse mesmo povo quando eles estavam cativos da Babilônia. Por que eles estavam cativos? Será que Deus permitiu eles pararem lá na Babilônia porque Deus é um sobrenatural ruim? Ou o homem que não soube dar crédito, não soube prestar obediência a Deus, e aí, agora eles vão sofrer o quê? As consequências. Pela ação de Deus ou pela iniquidade deles? Pela iniquidade deles. Porque Deus não projetou pegar o homem e jogar o homem dentro de um cativeiro. Mas tendo em vista que Deus está falando, está entrando no ouvido, está saindo no outro. Deus fala a primeira, Deus fala a segunda, Deus fala a terceira. Uma hora, sabe o que ele faz? Tá bom, eu vou usar o meu próprio inimigo. Eu vou permitir que Nabucodonosor trate com eles. E a gente sabe que a mão de Nabucodonosor era uma mão o quê? De ferro. Aí, vai para aqueles que não querem se submeter a Deus. É fácil entender isso nos dias atuais. Meu filho, vem cá. Tem uma grande obra para você, estou te chamando. Eu quero que você suba a todas as favelas do Rio de Janeiro. Ah, Deus, eu não posso porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso. Não, na tua folga você sobe.
Não dá, que não sei o que tem, porque eu tenho para fazer um bico, eu tenho isso aqui. Tá bom. Meu filho, vem cá, e Deus chama de novo, chamou a segunda, chamou a terceira. Tá bom, então eu vou deixar você entregue às ações do pecado. Satanás vou deixar você livre. Entrega na mão de Nabucodonosor. Aí pega. Aí a gente vai entender, eu gosto desse exemplo, porque o ser humano é um ser tão egoísta, tão ruim, tão miserável, que ele só atende na marra. Por que os hospitais, CTI, as enfermarias estão cheios de homens e mulheres de Deus? Não era para ser assim, Robson. Homens de Deus e mulheres de Deus era para estar onde? Dentro do templo, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Não foi para isso que nós fomos chamados? Não foi para isso que nós morremos para esse mundo e fomos ressuscitados com Cristo? Para quê? Para fazer a obra. Mas hoje, os valores do Evangelho estão tão invertidos que o homem hoje, ele escolhe aquilo que quer fazer diante de Deus. Aí Deus entrega. A entrega ao vírus da China aí, mata mesmo. Mata crente, mata pastor, mata isso. Alguns eu vou recolher. Alguns eu vou recolher como álibi do vírus. Mas outros, por desobediência, porque questionamento. Aqui ninguém conhece assim. Aqui não tem crente que questiona, na internet também não tem. Que às vezes você não questiona visualmente, mas o Espírito Santo sabe que você é um questionador. E sabe o que significa o servo, alguém que se diz servo, ser questionador? Ação demoníaca, ação do pecado. E aí, daqui a pouco vem as consequências. Fulano fazia a obra de Deus tão direitinho, a missionária era tão boazinha, cantava, pulava e guitarra. Daqui a pouco Deus pune ela. Ó, Deus não pune ninguém porque Ele quer punir. Vamos lá, não tem um ditado que debaixo do angu tem caroço? Sempre embaixo do angu do crente tem um caroço. É o crente que está falando mal da igreja, é o crente que está falando mal do pastor, é o crente que está falando mal do líder, é o outro que fala que não concorda, é o outro que... Esse povo aqui também era assim. Aí Deus falou o quê? Deixa eles irem para a Babilônia. Já que eles não querem vir no amor, tá assumindo o som aqui. Já que eles não querem vir no amor, tá bom, deixa eles. Nabucodonosor cuida deles com carinho. Tá? Aí era escravidão, era humilhação. É assim que acontece quando a gente menospreza as intervenções de Deus, porque as intervenções de Deus não significa carro, casa, bom trabalho. Pensa em você. Pensa numa intervenção divina que quase ninguém dá valor a ela. Na vida da gente, sabe qual é? Integridade física. Saúde mental, espiritual. Saúde física. Tem intervenção divina melhor do que essa? Quantos estão num cárcere privado nessa hora, no sistema penitenciário, falando assim, se eu soubesse, se eu pudesse, se eu tivesse ouvido a minha mãe, o meu pai, o meu avô, se eu tivesse ouvido a minha esposa, nos hospitais também não são diferentes.
Ah, se eu pudesse voltar ao tempo, mas não pode. Então nós que temos a oportunidade de vivenciar essa intervenção de Deus na nossa vida, pelo amor de Deus, saia daqui essa noite tomando posse e refletindo no que Deus tem para a nossa vida. Você está desempregado, mas está com saúde. E o que está desempregado e está doente, está enfermo, depende do Sistema Único de Saúde. Nós precisamos aprender a agradecer essa tamanha intervenção que os nossos olhos não vê, mas quando você tem uma mente de Cristo, um coração puro e saudável para as coisas de Deus, você, em vez de reclamar, você vai agradecer. Ah, eu queria uma casa, mas eu moro de aluguel. E quem mora na rua? Quem é que está melhor, você ou ele? Então clama o sangue de Jesus e fala para você, eu preciso me libertar, porque eu murmuro demais. Voltando a esse texto aqui, não vou nem me alongar nele, porque está na revelação, tá? Mas eu queria falar muito desse texto de Jeremias, para vocês entenderem. Tinham profetas no meio deles. 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus. Olha só, não vos engane com os vossos profetas que estão no meio de vós, e nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo os vossos desejos. As ações do pecado, ela não vem pelo poste. Amém? Deu para entender isso? Senão eu vou fazer um desenho aqui. As ações do pecado, lê esse versículo. Ela não vem através do poste. Ela vem através de quem? Adivinhos, falsos profetas, sonhadores que sempre sonham os próprios vossos desejos. Tem gente que não está preocupado em alcançar almas para o reino, não. Bem, eu já sou cristão. Eu já estou tranquilo. Eu só preciso ir para a igreja e cumprir o meu protocolo. Você está no meio, você está entre esses sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Você está, esse desejo do teu coração é um desejo maligno. Porque você não foi chamado para cumprir protocolo. Você foi chamado para anunciar o evangelho de Cristo aos 4 cantos das nações. Observem como a intervenção... Pastor, as ações do pecado, elas não se limitam somente àquilo que os teus olhos estão vendo. Olha o que Jeremias escreve, falando para os cativos de Jerusalém, os judeus lá de Jerusalém, que estavam cativos na Babilônia. Cuidado, porque no meio de vós, olha quem está no meio de vós. E aí, para que haja uma intervenção divina, você tem que ser boca de Deus. Você tem que se dispor a ser um instrumento de Deus. Porque no meio é bíblico. No nosso meio vai ter sempre alguém mais preocupado com os desejos do seu próprio coração. Vai ter sempre alguém pensando em si mesmo. Vai ter sempre alguém pensando em derrubar você para ficar no lugar dele.
pensa nisso. Isso é na vida secular, na nossa vida social, na vida profissional, dentro da igreja, o que mais tem aí é isso. Eu estava até falando essa semana, conversando com um pastor, eu falei, graças a Deus, eu sou um Aí tá gravando, né? Aí, já que está para o Brasil todo, falei, eu sou um pastor feliz, porque eu botei 2 mulheres como vice-presidente da igreja. Porque quando você, infelizmente, os homens que me perdoam, mas a ambição do homem é tão grande pelo poder, que se ele puder matar pai e mãe, eles matam para tomar posse dos bens. Quanto mais uma posição de presidente de uma igreja que muitos levam para o desejo do coração como se fosse algo extraordinário. Quando, na verdade, nós somos simplesmente servos. Só temos responsabilidades diferentes. Carregar o peso, carregar sobre os nossos ombros a alma de vocês. Enquanto nós estivermos aqui. Vocês, como ovelha, somos nós que carregamos nas costas e eu falei aqui, toda madrugada o anjo desperta e tem que prestar conta do que nós estamos fazendo com a igreja de Cristo. Tem gente que acha que a prestação de conta de Deus vai ser só quando chegar lá e daí é fácil. Quando chegar lá, a gente leva de qualquer jeito, sem ordem, sem decência, igual existe em muitos lugares por aí. E depois chegar lá e falar, Senhor, eu era humano. Foi mais forte do que eu fui omisso. Por isso que quando nós pregamos aqui que tem que haver ordem e decência, e eu falei para esse pastor, rapaz, bota as mulheres do teu lado. Bota as mulheres. Tem umas que falam demais, né? Mas não é o caso nosso aqui, graças a Deus. Mas se falar demais, a gente manda embora também. A gente vai observar. Vamos lá. O povo continuou lá, cativo na Babilônia. E a intervenção de Deus foi o seguinte. Assim diz o Senhor, versículo 10, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Olha o que Deus vai falar para um povo rebelde, que Ele está dando uma nova oportunidade. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Deus não é homem que minta, não precisa. Sabe por quê? Quando eu vejo essa intervenção de Deus sobre esse povo, através dessa carta de Jeremias, aí ele diz assim, ó, minha boa palavra tornando trazer-vos a este lugar, trazer para Jerusalém de volta. Olha como é que Deus é tão misericordioso. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu não preciso ficar lembrando a Deus do que eu preciso, não. Eu, antes de me preocupar e ficar lembrando a Deus do que eu preciso, eles não estavam cativos. Todo mundo não sabia. Deus sabia e o mundo todo, a Babilônia, não sabia. Para que eles iriam ficar lembrando a Deus? Mas Deus, quando Deus permitiu Nabucodonosor tocar, ele falou assim, vai tocar por um determinado tempo. Eu aprendo que nenhuma punição, nenhuma provação, ela tem início e não tem fim. Para eles foram 70 anos aqui. Para você pode ser 7 dias. O problema é quando dentro desses 7 dias, eu fico lembrando a Deus que a minha aprovação que Ele fez cair sobre mim, pela minha desobediência,
pela minha falta de conduta, pelo meu desleixo pelo Evangelho. Aí ele permite cair sobre mim as intervenções do pecado e eu tenho que ficar lembrando, Senhor, já faz 5 dias, não aconteceu nada. Aí me lembra aquela história de Jacó. Jacó estava tão afoito com os 7 anos, sempre os ansiosos, aquelas pessoas que são ansiosas, quando Deus te faz uma promessa, estava tão ansioso lá, os 7 anos, tá bom, terminou os 7 anos, quando ele chegou lá para o pai de Lia, né? Foi Lia ou Raquel? Eram 2 irmãs, qual foi a primeira que ele casou? Lia. Aí ele queria a Raquel. Aí o sogro dele lá, Labão, falou assim, não, meu filho, trabalha mais 7 anos. Sabe o que eu aprendo nessa passagem de Jacó? Ele, em vez de fazer o que tinha que fazer por um comprometimento entre ele e Deus, ou entre ele e Labão, ele estava desejoso acabar o tempo, porque ele queria se beneficiar do prêmio, da premiação, ou da bênção que havia sido prometido. Aí sabe o que Deus fez? Tá bom, endureceu o coração de Labão, dobra aí mais 7 anos. Isso serve para você que fica lembrando a Deus, tá? Que você precisa ser curado. Isso serve para você que fica lembrando, em vez de fazer a obra de Deus para agradar o Espírito Santo, você fica perdendo tempo em lembrar a Deus que não tem uma casa, que não tem um carro, que não tem isso, que fulano comprou uma roupa nova e você não tem dinheiro, que fulano tá com um relógio bonito e você queria ter um igual, que fulano casou e você ainda está solteiro. Aí sabe o que Deus faz? Se estava previsto no final de 2020, aí Deus dobra, vai ficar mais um ano aí, porque está reclamando demais, falando demais. Fica em Deus. Faz igual o Atos, fica só orando. Aí Deus teve misericórdia. Oh, meu Deus. Chega, Jesus. Acho que ele orou tanto que falou, eu vou mandar alguém lá para... É benção. Coloca para mim. Colossenses 2, do 6 ao 8, a gente vai entender essa intervenção de Deus contra a iniquidade e suas consequências. Primeiro tópico. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmado na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ações de graça. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha lá, volta lá. Ó, tá falando de quem? Tá de Cristo. Paulo escrevendo a igreja de Colosso. Tá lá advertindo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Cristo. Avança. Aí ele vai dizer, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O que nós lemos ali? Que Jeremias escreveu uma carta para os israelitas,
lembrando eles de que aqueles que estavam no meio, profetizando, vamos falar no nosso popular, aqueles que estavam lá no meio, pregando nos altares, porque hoje está assim, aqueles que estavam lá profetizando, estavam impondo as mãos, eram falsos profetas. Jeremias escreveu, eles estavam no cativo, porque olha só, já reparou que quando alguém está num sufoco, hoje é culto de doutrina. Vocês estão pensando que o povo de Israel não deu ouvido a eles? Sabe por que que deu? Porque eles estavam numa situação que, primeiro, que foi eles mesmos que procuraram, tá? Só foram parar na Babilônia porque eles mesmos procuraram estar ali na Babilônia, cativos, escravizados, sofrendo na mão de Nabucodonosor, porque não queria obedecer à voz de Deus. E no momento de sofrimento, observem bem isso e vigiem. Porque é no momento de sofrimento que as ações do pecado ou as ações do diabo, porque toda ação do pecado, ela tem uma coordenação. Eu sempre falo, o diabo não é onisciente, onipotente, onipresente, mas eles são organizados. Ele sabe que você tem um determinado problema, sabe que você não consegue guardar a língua dentro da boca, você fala para todo mundo a tua vida. Aí numa dessa, Satanás vai usar, para não te deixar muito confundido a princípio, ele vai usar um falso profeta, um filho de Belial para a tua vida. Quando Paulo chama a atenção da igreja de Colosso, ninguém vos engane com palavras persuasivas. É porque Satanás, eu falo e repito isso aqui, Satanás não vai vir esbravejando. É essa a palavra? Pregadores aí, tiver dúvida, consulta o... Não deixa passar batido não, pelo amor de Deus, que eu tenho... Aqui, os pregadores. Olha só, não vos engane com palavras persuasivas. Ele vai chegar, como diz no popular, Luiz, na manha do gato. Falando baixinho. A varoa que quer casar e ele sabe, e todo mundo sabe que ela quer casar, eu preciso derrubar o ministério de fulana de tal. Vocês estão pensando que Satanás vai chegar, vai intervir, gritando, esbravejando? Não. Aí, vai lá no outro, que eu quero avançar aqui, que eu quero entrar numa outra parte aqui que é interessante. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, isso é para aqueles que faltam à igreja ou vêm o dia que quer, tá? Contudo, em espírito estou convosco. Olha só, como é que você está ausente da igreja, mas ele diz o quê? Em espírito está convosco. Tem duplo sentido isso aqui. Ele está dizendo, o Espírito Santo está te observando, tá? Seus passos, suas atitudes, suas reações, seu comportamento. Lá onde você trabalha, né? Que às vezes o cara é crente aqui, a mulher é crente aqui, no trabalho, cuidado que você está sendo observado. Aí diz, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Somos observados todos os dias. E olha o que ele cobra. Vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Isso aqui é uma advertência. É uma advertência para aqueles que nos dias atuais querem, relaxar.
É sempre assim, quando as coisas vão tudo, vai tudo bem, o cara tá lá, dispensa tá cheia. Aí não tem ninguém doente na família. Se vocês não conhecerem ninguém assim, alguém me levanta a mão aí e me fala. Ó, agora com o auxílio emergencial é mais fácil ainda. Aí a dispensa tá lá, não tem ninguém doente na família. Não tem ninguém. Os filhos não estão andando, a princípio, em más companhia e etc. Por aí em diante. Qual é a tendência do ser humano? Relaxar. Aí ele está aqui, ó. Essa parte B, vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé. Ele está te advertindo. Antes ele falou que está o vosso espírito, em espírito estou convosco. Nós somos observados todos os dias. Todos os dias nós somos observados. Vai lá, passa o outro. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Essa intervenção aqui é divina e é um aconselhamento que Paulo traz para a igreja. Porque, olha só, é muito fácil eu levantar a mão, sim ou não? Levantar a mão, tá tudo ruim lá na minha casa, no meu trabalho, no meu casamento, aí eu venho aqui, aí quando eu falo assim, com carinho, você precisa tomar vergonha e aceitar Jesus. Aí a pessoa vai e levanta a mão, ainda chora, tem gente até que chora. Eu não me emociono. Quando começar com esse negócio de chorar, eu falei, tá ruim lá, tem que chorar aqui mesmo. A questão não é você receber. Dizer que recebe, melhor dizendo. Dizer que recebe é uma coisa. Mas Deus sonda o quê? Os nossos corações. Ele está falando ali, ó, que eu preciso andar nele. Ou andar como ele. Andar para ele. Aí isso ninguém quer, porque quando melhora um pouquinho, aí acontece o versículo anterior. Aí todo mundo... É por isso que eu falo, negócio de crente tem que estar sofrendo 24 horas por dia mesmo. Se está no trabalho, tem que ser perseguido, porque ele é obrigado a orar. Tá? Se sentir uma dor de cabeça, agora com essa praga que eles ficam dizendo aí, amedrontando todo mundo com coronavírus, o cara dá uma tossezinha, aí já corre para orar. Alguma coisa de ruim tem que estar acontecendo na vida do crente. Porque senão, aqueles que não estão verdadeiramente em Cristo Jesus, que entende o plano de salvação, entende o cuidado de Deus para as nossas vidas, aqueles que ainda entendem isso, nós estamos em oração o tempo todo. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar, orai dioturnamente. Tem gente que só quer orar quando a coisa aperta. Tá ruim? Ó, cuidado com essas práticas. Porque os falsos profetas, eles estão no nosso meio para quê? Para te condenar. Bota o outro. Olha lá o que ele vai dizer. Enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela abundando em graça, em ações de graça. Aqui fala de quê? De nós aprendermos a ser mais gratos a Deus. Se eu for perguntar aqui, acho que 1/3 da igreja não levanta a mão.
Se eu perguntar aqui, quem dobra o joelho já agradecendo a Deus, ou na igreja, o cara está no maior vento. Está sendo perseguido no trabalho, marido está bebendo, a esposa está não sei o quê, e não sei o quê, o filho está dando problema. Primeira coisa que ele faz ao dobrar o joelho, Senhor, eu não aguento mais. Ué, problema é teu. É isso que o Espírito Santo vai te responder, problema é teu. Porque olha só, o que a gente tem que aprender, a coisa pode estar ruim para o meu lado. Falo por experiência. Posso estar na maior guerra espiritual. Eu dobro o meu joelho, perdoa os meus pecados. Te agradeço pelo meu fôlego de vida, pela minha alma vivente. Eu te agradeço pela minha saúde física, mental e espiritual. Sabe o que está faltando nesses cristãos modernos, os crentes modernos que precisam chegar ao cristianismo? Porque muitos estão no meio do caminho ainda e pensam que já chegaram. É ser grato a Deus, é ser grato. A gente já dobra o nosso joelho, dizendo para Deus que está faltando o dinheiro do aluguel, que não recebeu, que precisa fazer compra. Ué, que o marido está ignorante, que precisa ser liberto, que a mulher está dando patada. Deus não quer saber de nada disso, não. Isso é problema que você tem que resolver no âmbito físico, no mundo físico. Isso não é problema de... Deus não tem tempo para ficar resolvendo esses probleminhas que nós procuramos. Aí você pergunta, por que a mulher está te dando as patadas? Que às vezes o cara também é um cavalo, aí já deu umas 10, aí estão trocando simplesmente, ferradura. Vocês têm que entender a vertente da coisa. Falar do outro é fácil. Não, ela me deu uma patada porque eu também sou um cavalo. Mas não assume isso, não. Aí vai para Deus, Senhor, eu não aguento mais. Ué, você que tem que pedir para morrer, porque você não está, se não está aguentando. Aí, até caiu, hein? Olha, mas eu vou falar assim mesmo. Se você não está aguentando as lutas que você arrumou com a sua mulher, com o seu marido, você vai aguentar a aprovação de Deus? Igual o povo teve que submeter lá no cativo. Faraó, sim senhor, não senhor. Com Deus queriam gritar, queriam espernear, queriam reclamar, esbravejar. Aquelas mulheres que ainda não estão libertas. Aqui na igreja tem uma, mas se enquadra para Deus, seja humilde, fala Espírito Santo. Espírito Santo, tira de mim, mata o meu velho homem, me faz uma nova criatura. O Kleber já tirou até o outro, porque se eu for entrar aqui nesse mistério, mas eu tenho que falar, eu já não estou... Ô, Jesus amado. Teu problema não é o problema de Deus. Teu problema, ele tem que ser resolvido no mundo físico. Aí sim, se você... Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está me provando. E se o Senhor está me provando, é porque eu sei que o Senhor me ama. Mas ninguém quer falar isso. É muita humilhação para falar isso diante de Deus. É muita humilhação para falar isso diante de Deus. Senhor, me perdoa, eu estou na luta, mas eu estou errado diante do Senhor. Mas ninguém quer falar isso, não. Eu? Vou falar isso não, é muita humilhação. Amém, igreja? Dá um glória a Jesus aí, para não dizer que o pastor tá... Bota o 8, deixa eu ver o 8 aqui.
Tende cuidado para que ninguém vos faça, meu Deus do céu, faça presa sua, por meio de quê? Olha, filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos de quê? Esse mundo é o mundo físico, são as ações do pecado, e não segundo a Cristo. Olha o que Paulo manda os colossenses ter cuidado. Por quê? Porque dentro da própria igreja, essas pessoas estavam aqui, ó. Satanás, eu sempre, assim como Deus não usa o poste e nem a árvore, Satanás, ele precisa de um corpo para se manifestar. Ele precisa de alguém para ser usado. Quem quer ser usado aí por Satanás? Quem quer? Então, se você não quer ser usado por Satanás, olha o que ele diz ali. Ó, quando alguém vier reclamar do Maurício para você, fala assim, vamos orar por ele. Reclamar do Jorge, ora por ele. O ventilador não está ali, não. Mas a gente tem que ter cuidado, ó. A gente tem que ter cuidado com o que fala, na hora que fala, com quem a gente fala e no ambiente que a gente fala. Porque as palavras, ela tem poder. Agora ainda tem mais uma, né, o Vanderlei? O povo escreve no Facebook ou no WhatsApp. Cuidado com o que você escreve. Cuidado com o que você fala. Pastor, eu estou fazendo as minhas palavras a palavra de Paulo. Uma coisa é você falar muito, outra coisa é você falar demais. Qual é a diferença? Tem alguém aí que pode me explicar? A Regina fala muito. De vez em quando sai uma bobagem ali que, meu Deus do céu. Agora, falar demais, tem que ter cuidado. Vai criticar o diácono. Eu não gosto nem de falar. A maioria dos pastores prega. Porque pastor é criticado mesmo. Porque você não vai agradar. A hora que vocês forem pastores, prepara o lombo. A menos que vocês forem pastor frouxo. Que fica passando a mãozinha na cabeça da ovelha por qualquer lágrima de jacaré. Mas se vocês forem homens de Deus, vai sofrer. Jesus foi criticado, Jesus foi caluniado, e vai sendo, isso é normal. Mas quando alguém vier falar mal do diácono fulano, do auxiliar de trabalho, do presbítero, dos missionários, cuidado onde você estiver, para que ninguém vos faça presa sua. É aquele, alguém já ouviu, entre aspas, fulano tem rabo preso com fulano. É isso aí, ó. Lá no teu trabalho, antes de você falar mal do teu gerente, primeiro que você falar mal dele, você já está pecando contra Deus. Essas ações é do demônio mesmo. Você tem que se submeter a alguma autoridade. O teu gerente é a tua autoridade. Das duas, você não está satisfeito? Pede para sair. Mas se for para você ficar também falando da vida dele, porque você chega atrasado, o cara te reprime. Quem chega atrasado é o candango. Mas aí o gerente reprime, esse cara está me perseguindo. Mas você não consegue fazer uma reflexão sobre o seu comportamento, a sua responsabilidade. Então, olha só.
Falou mal do gerente. Aí, sabe o que acontece? A pessoa que você falou mal é colado com ele. Como é que fica? Quem vai ser mandado embora? Já reparou? A gente aqui, a maioria de comunidade, eu tirei 30 anos. Já viu os faladores no morro, o que acontece? Quem fala demais na comunidade. Olha o que a Bíblia ensina. Você vira presa. Você vira uma presa. Presa, fica com o rabo preso, comprometido. Meu pai dizia o seguinte para a gente. Depois a gente vai para a vida militar, aprende. Eu tive um comandante que ele falou, esse cara era até messiânico. Falou, meu filho, não tenho o que falar. Fica procurando sarna para se coçar, não, tá? Ali, ó. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Olha o que o mundo ensina. Satanás, a filosofia de Satanás, para agarrar alguém, é chegar como se fosse um cordeiro, cordeirinho, manso. Ele nunca vai chegar igual um leão para te tragar. Nunca vai chegar. Porque você vai ver de longe e ele vai correr. Então, isso aqui, as mulheres solteiras que querem casar, cuidado com isso. Hoje o que acontece muito no mundo? Isso está muito natural. Hoje a pessoa casa hoje, não quer mais ficar casado. Isso no mundo é normal. Isso é Satanás. Aí tem aqueles endemoniados lá no teu trabalho, que chega e fala para você assim, bota a mulher embaixo dos pés. Minha mulher não presta, minha mulher não serve, que não sei o que tem, que eu estou triste, que eu estou indo embora, que eu estou... Satanás usando. Olha, é assim mesmo, ó. Ó. Por meio de filosofias, que são falas bonitas, e vãs sutilezas, é como ele se apresenta. Ele vai vir sempre de uma forma romântica. Nunca vai vir daquela... Você vê alguém chegar e falar, tá falando mal do marido, cuidado. Tá falando mal da esposa, cuidado com esse. Se tá falando mal do vizinho da direita, pode saber que daqui a pouco tá falando mal do vizinho da esquerda. Então, a Bíblia está aqui para nos orientar. Isso, porque as pessoas pensam que ações do pecado é só adultério, é só roubo. Não. Sabe por que Jesus morreu? Jesus morreu por causa de inveja. Foi para a cruz do Calvário, sofreu tudo aquilo, inocente, por causa de inveja. E alguém vendeu Jesus. E alguém pode me vender, alguém pode te vender. Então, que nós tenhamos cuidado, tá? Nós tenhamos cuidado com isso. Ele vai dizer que Cristo, e não segundo Cristo, porque Cristo não compactua com as ações do pecado. Se você até hoje vivia uma vida de pecadinho de estimação, pastor, eu ficar na madrugada com meu celular, vendo pornografia, você está sendo observado.
Jesus não compactua com isso não, tá? Tem muita diferença não. Tem diferença não. Esse tipo de pecado, que agora tem o pecado virtual. Não, eu não tive, não consumei. O pecado não consumou. O pecado, tudo que contraria a Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, é pecado. Vamos ficar de pé. Semana que vem eu vou falar a segunda parte dessa advertência e as consequências. Lá em Hebreus, vou entrar forte. Fecha teus olhos, não perca a tua ligação. Nós estamos num momento de cura, de tratamento. Meu Deus, meu Pai, a tua palavra, Senhor, foi ministrada segundo a vontade do Espírito Santo. Meu Deus, a tua palavra, ela se estendeu, ó Deus, nos 4 cantos do Brasil via internet. Talvez, ó Deus, alguém que esteja assistindo esse culto pela internet, Senhor, precisava ser confrontado. Precisava ouvir a palavra da verdade, que tem o poder da libertação, da cura, da transformação. Meu Deus, muito obrigado, porque eu não tenho dúvida de que o Senhor tem entrado com intervenção divina todas as terças-feiras nessa casa de oração. Vidas que manifestavam possuídas de demônios já estão sendo libertas pelo poder da tua palavra. Vidas que viviam doentes emocionalmente, psicologicamente, estão curadas pelo poder dessa palavra que nos confronta, que nos faz refletir, Senhor, sobre a vida diante do teu altar, sobre o plano de salvação. Deus, eu quero abençoar a cada um dos teus filhos que adentraram por essas portas e que, ó Deus, tomaram posse dessa palavra para as vossas vidas, mesmo que, ó Deus, contrariada, aceitaram essa palavra, porque essa palavra é tua, Senhor. Eu sou o porta-voz, e eu agradeço ao Senhor por ser esse porta-voz, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pode se assentar. Olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de vós, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dai-me um coração igual ao teu. Graças a Deus. Só os que tomaram posse dessa palavra dão glória a Jesus. Repita comigo assim: Senhor Jesus, mais uma vez eu ouvi a tua palavra e tive a oportunidade de guardar no meu coração. Já não sou mais inocente diante do teu Espírito e entrego a minha vida ao Senhor, para que o Senhor Jesus possa me corrigir
possa me lapidar, possa me provar pelo teu amor, para que eu possa alcançar a minha salvação eterna, no nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, não precisa falar muito, envelope, para quem não sabe, vou até falar isso porque uma pessoa me perguntou, aquele envelope é do dízimo? Está aqui, ó. Mas como está vermelho em cima do amarelo, muitas pessoas pensam que é só para a oferta. Não, esse envelope você pode colocar o seu dízimo, tá? O seu dízimo. E também pode colocar a sua oferta alçada, tá? Todos sabem da responsabilidade da igreja, não precisa falar muito, são todos da casa. E o mais importante para Deus não é a oferta que você vai colocar, o valor. O mais importante para Deus é que você entrou por essas portas hoje como uma oferta viva e agradável ao Espírito Santo. Essa é a melhor e maior oferta para Deus. Então tenha essa consciência da importância de você estar dentro do santuário sagrado, ouvindo a palavra de Deus, você glorificando a Deus, você dando oportunidade para você mesma, para que o Espírito Santo mude a tua trajetória. Então coloca a tua oferta, faz um louvor aí enquanto eles colocam. Sentam ali, ó, vai se espalhando ali vocês que eles vão tirar essas. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Levanta seu envelope assim, fecha teus olhos. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, que aqui vieram oferecer as vossas vidas, como oferta viva e agradável. Muito obrigado, Senhor, por cada porta de emprego, pela manutenção do emprego dos teus filhos, pela saúde física, mental e espiritual, pela integridade física preservada, Senhor. Por misericórdia e graça, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode recolher. A terra estremeceu, sepulcro se abriu.